O determinismo é o que define o cortiço. Ou muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite. Eu sou o Victor do segundo ano 2 e hoje vou falar de livro para passar de ano. Brincadeiras à parte, hoje eu vou falar desse grande clássico da literatura brasileira, cujo nome se dá por O Cortiço, de Aloysio Azevedo, um romance naturalista. É um livro que marca o naturalismo de forma fortíssima aqui no Brasil, de modo que ele vem a se tornar um dos principais representantes dessa escola aqui no país. Bom, vamos falar sobre a história, vamos falar o que é naturalismo, falar das teses cientificistas e por aí vai. Então chega de enrolação, solta a vinheta. Bom, antes de irmos mesmo para a história, a gente primeiro precisa entender algumas coisas antes. A gente vai primeiro entender o que é o naturalismo. O que venceu essa escola literária? O século XIX foi um período de grandes avanços na área das ciências, no plano da compreensão da vida, da realidade e da percepção que o ser humano tinha de si mesmo. Foi um tempo de mudanças, foi um tempo de pensamentos, e nesse contexto surgem diversas teorias, posturas ideológicas, cientificistas, teses. Dessas teses que surgiram nesse tempo, os principais influentes são positivismo, socialismo, darwinismo e o determinismo. O determinismo é muito importante, guarde essa informação, porque vamos falar dela mais pra frente. Bom, diante dessas transformações sociais e culturais, o naturalismo vem surgir ali pelo final desse século. E ele meio que vai se tornar ali uma vertente, uma irmã, uma prima, por assim dizer, do realismo, que é uma outra escola que também surgiu comumente ao naturalismo. Porém, o naturalismo também tem suas características próprias, como por exemplo, só ver assim, o lado negativo da sociedade, que tem de horroroso na sociedade assim, é uma coisa que o naturalismo foca bastante. Vocês vão começar a perceber isso a partir do momento que a gente for ver a história. Um autor naturalista, ele vai basear as suas obras em teses científicas, ou seja, ele vai se ver como um cientista. A sua obra vai ser um grande experimento social. Então ele vai aplicar essas teses científicas nas suas obras e por causa disso a gente vai ter absolutamente todos os detalhes minuciosos daquela realidade que é retratada. Vai ter muita descrição, principalmente nesse livro aqui, é um livro que tem muita descrição, sério, tem muita descrição e tem coisas aqui que a gente não precisa nem saber. Como ele é um cientista, então ele não pode ocultar fatos, ele tem que mostrar tudo. Mas qual é essa tese científica então? Eu te respondo, meu pequeno gafanhoto. É uma tese que é chamada de determinismo. O que é o determinismo? A grosso modo falando, basicamente, o determinismo diz que o comportamento do indivíduo é pré-determinado por meios externos, sejam eles pela raça, contexto histórico e pelo meio. Ou seja, dependendo desses três fatores que eu falei, o que tu pensa, as tuas crenças, os teus valores, teus comportamentos, teus pensamentos são pré-determinados porque tu vive no meio, ou porque tu pertence a um contexto histórico diferente, ou então porque tu é de uma outra raça entre muitas aspas. É um pensamento um tanto curioso, né? Não, na verdade é um pensamento muito preconceituoso, porque basicamente está falando de preconceito na forma de ciência. E o livro meio que vai nessa onda, sabe? A gente vai ver muito disso daqui pra frente. Bom, dito isso, como eu falei antes, o naturalismo ele vai abordar os aspectos negativos da sociedade. No Cortiço, por exemplo, a gente vai ter coisas bem pesadas, como por exemplo, abuso sexual, estupro, violência contra a mulher, racismo e diversas outras coisas ruins. Nossa, a sociedade é uma merda. Também vamos ter as doenças sociais. Por exemplo, um dos personagens principais que o livro retrata é o João Romão. O João Romão, ele tem uma doença que ele é viciado em acumular dinheiro. Ou então, uma outra personagem que é ninfomaníaca, que é a Estela, que é esposa de um dos personagens também. Então o livro ele vai retratar essas doenças sociais. O curioso desse livro é que até a homofobia é retratada aqui. É uma coisa que não era muito comum naquela época. Tá bom que meio que é retratado de forma patológica, mas fazer o quê? Pelo menos tá ali. Mas é um livro que quando você pega primeiro pra ler assim de primeira, você acaba não gostando muito, mas depois de um certo tempo, né, quando você realmente pega pra ler isso aqui, você percebe que é uma grande crítica social. Muitas coisas retratadas aqui existem nos dias de hoje, da nossa realidade, infelizmente. E é um livro que é pra se conscientizar. É um livro que te faz refletir depois que tu para de ler. Por isso é importante a leitura desse livro e também porque cai muito em vestibular. Bom, dito isso, toda essa parte chata, vamos agora adentrar no universo não maravilhoso de O Cortiço. Então o livro ele
vai se passar ali por volta da vigência da escravidão. Vai ser antes de 1888, que é quando foi assinada lá a Lei Áurea, né? Todo mundo sabe a Lei Áurea lá, que libertou a escravizada lá, negada lá. Se passa no Rio de Janeiro, ali no século XIX, no início do bairro do Botafogo. Então era ali um pequeno cortiço onde moravam algumas famílias lá, viviam as pessoas que eram marginalizadas, pobres, carentes e tal. Os cortiços eram onde eram casas que o pessoal meio que alugava lá. Nesse lugar muitas pessoas trabalhavam, de lavadeiras, carpinteiros, construtores e por aí vai. Bom, basicamente é como se fosse um irmão assim da favela. Bom, então a partir daqui vou separar a história em 3 núcleos. Porque o enredo do cortiço, como é que o cortiço funciona? O cortiço não tem um personagem principal. Os personagens desse livro é uma coisa que a gente chama de personagem tipo, ou seja, vão estar ali só para representar alguma coisa lá que o autor quer passar. E na verdade, o personagem principal desse livro é o próprio cortiço. O cortiço é como se fosse um organismo vivo, sabe? Várias vezes o cortiço é personificado, né? O cortiço acorda pela manhã, né? Não com os olhos, mas com as janelas. E esse é no 3º capítulo, se eu não me engano. Então o primeiro núcleo que o livro apresenta é o que dá o começo da história, que é o núcleo do João Romão, da Bertoleza, Miranda e da Estela. Então vamos pro primeiro núcleo do cortiço. Então o livro começa mostrando pra gente um camarada chamado João Romão. Ele é um português que veio trabalhar por 12 anos na taverna de um vendeiro do bairro do Botafogo. Esse vendeiro, ele pula fora. E o João Romão vai herdar essa taverna que o patrão dele deixou pra ele. Ele fica com a taverna e fica ali com uma quantia de dinheiro. É aí que começa ali, o João começa a ficar maluco, porque ele fica possuído assim por uma vontade imensa de acumular dinheiro, sabe? E por causa disso que a gente vai ver que ele vai fazer de tudo mesmo pra poder conseguir o que ele quer, que é dinheiro. A gente já vê aí uma crítica ao capitalismo, né? João Romão, ele é o capitalismo puro, simples e malvadão. Tem a vizinha dele que é a Bertoleza. Ela é uma escrava que ela tem ali um restaurantezinho, uma quintada e tal, e ela faz alguns fretes pela cidade. Ela ganha ali o dinheiro dela e ela economizava ali uma quantia para poder comprar a carta de alforria dela. Bom, João Romão e Bertoleza acabam se conhecendo e logo eles vão ficando íntimos. Futuramente eles se tornam até amante. Eles ficam tão íntimos que o João Romão vira como se fosse o dono das economias dele. O João Romão que cuida das economias da Bertoleza. Bertoleza e o João Romão eles se juntam, o tempo vai passando, eles vão enriquecendo. O João Romão ele ia até alguns leilões que tinha por ali, comprava alguns pedaços de terra. Nessa dele conseguir alguns pedaços de terra, ele conseguiu um terreno que ficava atrás, nos fundos da taverna dele. E naquele terreno, ele construiu ali 3 casinhas, que futuramente dariam origem ao grande cortiço de São Romão. No sobrado vizinho do cortiço, vai aparecer ali o Miranda, a Estela e a Zumira. O Miranda é um quê? Um burguês. Ele é marido da Estela e pai da Zumira. O Miranda e a Estela, eles têm um relacionamento muito complicado. Por quê? Porque a Estela ela é viciada em sexo. Então, ela trai ele assim toda hora. Tanto que é por causa disso, né, da Estela trair o Miranda muitas vezes, que eles acabam indo pro sobrado vizinho do cortiço. Bom, então conforme a história avança, João Romão e o Miranda, eles formam meio que uma rixa. Um tem inveja do outro. João Romão, ele tem inveja do Miranda. Por quê? Porque o João Romão, ele tem muito dinheiro, mas ele não tem status social nenhum. O Miranda, por outro lado, tem muito status social. Ele é um burguês. Só que ele tem inveja do João Romão porque o João Romão, ele tem um dinheiro que é dele. O dinheiro que o Miranda tem não é dele, é da mulher dele. A mulher dele lá, tem lá os negócios dela lá e por isso que eles são ricos, entendeu? E tipo, ele não gosta da mulher dele. Então ele inveja o João Romão porque ele tem uma grana que é dele. Dele entre aspas, né? Porque, ele rouba a galera lá. Basicamente isso. Um tem inveja do outro por causa de status social e o outro tem inveja do outro por causa de dinheiro. Então aqui a gente vai fechar essa primeira parte aqui do núcleo pra poder a gente ir pros outros 2 que faltam. O primeiro núcleo é o núcleo que começa e é o mesmo núcleo que termina. Então a gente só vai ver o final desse núcleo no final. Então aqui no meio a gente vai conhecer um camarada chamado Jerônimo. Jerônimo, ele é um português, trabalhador, muito bem visto. E ele chega ali para trabalhar numa pedreira que o João Romão comprou. O Jerônimo chega lá, todo bom moço, cobra um valor muito alto pro João Romão para poder ele trabalhar ali naquela pedreira, porque aparentemente o pessoal lá não tá fazendo as coisas direito. João Romão, do jeito mão de vaca que ele é, naturalmente ele vai recusar, mas depois ele acaba aceitando, porque bem, o Jerônimo ele sabe das coisas, então é o jeito. O João Romão contrata o cara e tal, ele chega lá mandando ver, sabe? Ele bota a galera para trabalhar mesmo
ali, fazer uns bagulho direito, fica top. Ele acaba fazendo isso tão bem, sabe, que ele começa a ser muito bem visto pelas pessoas ali do cortiço. E é visto sempre como um cara elegante, sabe, um cara sério, assim, responsável, certinho, trabalhador. Bom, ele vai continuar assim até ele conhecer uma senhorita chamada Rita Baiana. Rita Baiana é basicamente um estereótipo da mulher brasileira mulata, aquela mulher brasileira sensual, que faz pagode, sei o que, pá. Então essa é Rita Baiana. E ela tem um caso ali com um cara chamado Firmo. Firmo é lá um capoeirista malandrão. O que acontece é o seguinte: o Jerônimo vai conhecer Rita Baiana e ele vai começar a se sentir atraído por ela. Só que ele tem um problema. O Jerônimo, ele tem uma esposa que é chamada de Piedade, e ele tem uma filha. E aí já começa a dar ruim. O Jerônimo, ele vai começar a se sentir atraído pela Rita Baiana, e a Rita Baiana também vai se sentir atraída por ele. Obviamente isso vai dar muito ruim. Isso dá tão ruim que chega um dia que o Firmo, ele vai descobrir desse lancezinho que eles têm, e o Firmo basicamente vai sair na porrada com o Jerônimo. E é basicamente isso que acontece. Os dois caem na porrada ali, ou que o Firmo rasga o ventre do Jerônimo. Mas no final de tudo isso, o Jerônimo, ele consegue, ele vai pra ir pro hospital, ele acaba sobrevivendo, e no final disso tudo ele acaba ficando com a Rita Baiana do mesmo jeito. E ele começa a se abrasileirar. Quando eu digo que ele vai se abrasileirar, olha o termo que o livro usa aqui, o preconceito. Ou seja, ele vai ter vícios brasileiros, vai ficar preguiçoso, vai beber cachaça. Brasileiro, vai se abrasileirar. E é assim que termina a história do Firmo. Eu não vou me aprofundar muito, como eu disse, é um enredo muito grande, não vou me aprofundar tanto assim nas histórias. Vamos logo pra terceira história. Então, a próxima personagem que a gente vai conhecer a história é a Pombinha. Muito bem, outra personagem importante que ele vai apresentar pra gente é a Pombinha. A Pombinha é uma garota que é muito querida ali pelo pessoal do cortiço. Ela é toda delicadinha. Ela ajuda o pessoal escrevendo cartinhas, porque o pessoal ali é meio que analfabeto. E ela sabe escrever, então ela ajuda o pessoal assim, fazendo cartinha, transcrevendo o que eles estão falando pras outras pessoas. Ela é muito querida ali pelo cortiço. Ela é uma garota good vibes. Mas aí o que acontece? A menstruação dela ainda não desceu. E é aí que dá ruim. Por que dá ruim? É porque ela tá prometida pra se casar com um cara chamado José da Costa. E esse cara, ele é um burguês. Ele vai dar uma condição de vida melhor pra ela e pá. Mas acontece que, como ela não menstruou ainda, ela não pode casar. A regra é essa: ela só vai poder casar se ela menstruar. A Pombinha, ela tem uma madrasta que se chama Leonie. A Leonie, ela é o que? Ela é uma cortesã. Ela é uma mulher que só se deita com homens de alta classe. A prostituta de luxo. Aí, bom, o que acontece? Essa Leonie, ela sustenta a Pombinha. Então chega um dia em que a Pombinha vai com a mãe dela, que é a Dona Isabel, até a casa dessa madrasta. Então ela chega lá e pá, eu queria agradecer pelos meus estudos, aquela coisa. Elas fazem ali uma janta, mas o que acontece é que a Dona Isabel, ela acaba bebendo um pouco demais. Ela fica alcoólica. Dona Isabel fica bêbada, e o que acontece? A Leoninha oferece um quarto pra ela. Então ela vai até esse quarto, a Dona Isabel vai até esse quarto, entra lá. O que acontece? A Leonie, ela fecha a porta pelo lado de fora, tranca a porta e ela estupra a Pombinha. A madrasta estuprou a filhada, meu. Sinceramente, eu tô me perguntando até agora o que eu tô lendo. Meu Deus, é muito pesado, velho. Bom, passado essa treta toda, a Pombinha, ela vai pra casa. Quando ela chega na casa dela, ela menstrua. Ou seja, o bagulho foi tão pesado que ela menstruou antes da hora. Olha o nível, cara. Olha o nível de doença. No final das contas, ela acaba casando com o José da Costa. Porém, ela não gosta do cara. Abandona o marido dela, ela vai fazer uma outra visita pra Leonie. E nessa visita acontece uma outra relação sexual, dessa vez com consenso. Bom, como ela foi morar com a madrasta dela, ela deixou o marido dela, foi morar com a madrasta dela e acabou virando também uma cortesã. E inclusive, se lembra da filha do Miranda, a Zumira? Pois é, a Pombinha, ela acaba meio que fazendo a mesma coisa que a Leonie fez com ela. Então fica nesse ciclo de desgraça, muito doido. Bom, então a gente já tá chegando no final do livro, então vamos finalizar o arco do João Romão. Sabe como eu falei que um tinha inveja do outro? Pois é, não demora muito pra o João Romão e o Miranda formarem uma aliança que tem um fim muito trágico. Não é de se esperar um final trágico. Não tem nenhum final feliz nessa bodega. Pro João Romão ter o status social que ele quer e pro Miranda ter acesso à fortuna do João Romão, eles arranjam um casamento. E nesse casamento arranjado, o
o João Romão tá prometido a se casar com a Zulmira, que é filha do Miranda. Então essa é a ideia deles, eles querem casar o João Romão com a Zulmira. Porém, temos um grande problema. Lembra que o João Romão e a Bertoleza, eles tinham uma relação, não se lembra? Pra fazer o casamento do João Romão e da Zulmira dar certo, eles têm o quê? Eles têm que se livrar da Bertoleza. E como eles vão fazer isso? Vamos voltar lá atrás. Você lembra que no começo da história a Bertoleza, ela tava guardando uma grana ali pra comprar a carta de alforria dela? O João Romão, assim que o João Romão descobre que ela tá fazendo isso, ele se oferece pra ajudar ela. Nessa que ele se dispõe a ajudar a pobre mulher, ele pega o dinheiro dela, ela dá dinheiro pra ele e ele vai comprar a carta de alforria dela. Só que o que acontece? A carta de alforria é muito cara. E num ato de pura canalice, olha o que o cidadão me faz. Ele vê que é mais econômico comprar uma carta de alforria falsa. E é exatamente isso que ele faz. Ele compra uma carta de alforria falsa. E ele dá essa carta de alforria falsa pra Bertoleza. Bertoleza fica muito feliz. E é isso. Tipo, ela acha que ela tá livre, só que ela não tá, porque é falso. Voltando pra atualidade, como o João, ele quer ter status social, ele quer enriquecer mais, ele quer estar lá no topo, pegaria muito mal pra ele ser visto tendo relações com uma mulher escravizada. Então, o que ele faz? Ele decide entregar a Bertoleza pro dono de escravos dela. E é aqui que acontece a última cena do livro, que se passa na cozinha lá da casa do João Romão. Que é o que? Os soldados vêm junto com o senhor de escravos para pegar a Bertoleza. E ela tá lá, se não me engano, ela tá escamando peixe ali com uma faca e tal. E no momento que os soldados chegam lá na cozinha, ela descobre que o João Romão mentiu pra ela esse tempo todo, que ela não é livre, que ela é uma escrava de fato fugida. E antes que eles pudessem alcançá-la, ela pega a faca e enfia no seu ventre. Ela se mata na frente do João Romão. O João Romão então foge dali, ele vaza dali. Só que nesse momento, esse fatídico momento, bate na porta dele uma comissão de abolicionistas. E esses abolicionistas vieram dar o título de abolicionista pra ele, ou seja, ele teve o que ele queria, ele teve reconhecimento, status social. E o livro termina com a frase: ele mandou que os conduzissem para a sala de visitas. E assim termina O Cortiço. Achei que nunca fosse terminar esse vídeo. Acho que essa aqui já é a 1008ª vez que eu refaço esses vídeos aqui. Queria já pedir desculpa por causa da demora, mas é porque eu tive tanto problema pra editar e tanto pra gravar. A câmera do meu celular não é boa, ela fica travando toda hora e eu acabei, perdendo muitos arquivos. Eu acabei perdendo muitos vídeos, muitos deles estavam bons, estavam legais, mas enfim, eu consegui terminar. E alguns comentários antes de finalizar o vídeo, lembra da tese do determinismo que eu falei? Como a gente pôde ver na história inteira, eu falei que o Cortiço, ele é o personagem principal do livro, não só porque ele é personificado em algumas partes do livro, como também ele é um meio. Lembra do determinismo, que o ser humano é pré-determinado pelo meio, pela raça e pelo contexto histórico? Então o Cortiço, ele vem justamente ser um meio. É por isso que a Pombinha, ela vira uma cortesã no final da história. É por isso que o final do arco do João Romão acaba de forma trágica. É por isso que o Jerônimo, ele acaba se abrasileirando, porque quem vive ali no Cortiço tá fadado até um final trágico. E essa é a tese do determinismo. Por isso eu digo que o determinismo define o Cortiço. E assim finalizamos esse vídeo. Espero que tenha ficado bom. Vou tentar fazer uma edição legalzinha. Muito obrigado pela atenção, pela audiência. E nos vemos, quem sabe, no próximo vídeo. É onde vamos fazer um resumo de mais um livro. Talvez, quem sabe. Eu estou ansioso. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Fique com Deus.